Principalmente em países com um calendário como o brasileiro, o final de ano no futebol geralmente é marcado por notícias envolvendo transferência de jogadores e não as partidas em si, já que todos os campeonatos acabaram. Na Inglaterra, o que acontece é completamente o contrário, já que todo dia 26 de dezembro é realizado o Boxing Day, onde são disputados jogos da Premier League e segunda divisão por todo o país. Essa data na Inglaterra também é bastante comemorada aqui pelos brasileiros que têm a oportunidade de assistir grandes coberturas desses jogos em um período bem peculiar, o de Natal. Mas quando falamos o termo Boxing Day é preciso entender que não são apenas uma rodada cheia de partidas e gols, e sim uma tradição lá na Terra da Rainha que vem de muito tempo e que gerou uma série de curiosidades com o passar dos anos. No Reino Unido, o Boxing Day é um feriado bancário desde 1871, ou seja, na Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte. Nos dias em que o 26 de dezembro cai um sábado, a folga é transferida para segunda-feira. E no caso em que o dia seguinte do Natal cai em um domingo, o feriado passava para terça-feira. Para quem não sabe, os ingleses foram os criadores do futebol. E a primeira partida entre clubes que se tem registro na história aconteceu justamente em 26 de dezembro, lá em 1860. O palco da partida inaugural do esporte foi o estádio de Sandgate Road, em Sheffield, que recebeu as equipes do Halland e do Sheffield, que terminaram com a vitória dos visitantes por 2-0. Além dessa curiosidade, o histórico do Boxing Day possui uma série de fatos e estatísticas que valem a pena ser lembrados. Até o ano de 1965, o futebol inglês tinha partidas oficiais sendo disputadas também no dia de Natal. E dentre os clubes que disputam a Premier League atualmente, o Manchester United é o clube que tem mais vitórias, que são 20, e o maior aproveitamento de 80% em partidas de Boxing Day. O dono da maior sequência invicta em partidas de Boxing Day é o Chelsea, que tinha invencibilidade de 14 jogos até perder para o Southampton em 2019 por 2-0. O Boxing Day de 1963. Mesmo acontecendo ano após ano, o melhor Boxing Day da história, ou pelo menos o mais bizarro de todos, aconteceu no ano de 1963. Foram incríveis 66 gols em 10 partidas, o que dá uma média ali de quase 7 gols por jogo. Tirando Leicester e Everton, que terminou no placar convencional de 2-0, o resto das partidas mais parecia um placar de showball do que realmente uma rodada de campeonato inglês. O Fulham, por exemplo, derrotou o Ipswich Town por 10-1. Esse resultado foi o recorde da liga nesse ano para o Fulham e a maior derrota do Ipswich Town. Um dos aspectos mais impressionantes foi o fato do Ipswich Town ter sido campeão apenas 18 meses antes. E os destaques desse histórico duelo foram o atacante Bob Hodfield, que fez um hat-trick, e o Graham Leggat, que anotou 4 gols, o famoso poker como é falado na Inglaterra, sendo 3 deles em apenas 3 minutos. Nesse dia tão maluco de futebol na Europa, sobrou até para o Manchester United. E olha que os Diabos Vermelhos fizeram uma grande campanha terminando na segunda colocação. Eles foram goleados por 6-1 pelo Burnley e o atacante do algoz dos Red Devils foi o Andy Lockett, que anotou 5 dos 6 gols do seu time nessa goleada em cima de um dos maiores clubes do mundo. Outro duelo recheado de gols foi o Blackburn em cima do West Ham, que foi 8-2. Apesar de ter sido uma goleada daquelas, esse confronto já era esperado esse placar, porque o Blackburn vinha literalmente amassando seus adversários nesse ano, fazendo 7 gols contra o Tottenham, 4 gols contra o Arsenal. Além desses 4 jogos, o West Brom contra o Tottenham, Liverpool contra o Stoke, o Blackpool contra o Chelsea, o Nottingham Forest contra o Sheffield United, o Wolves contra o Aston Villa, o Sheffield Wednesday contra o Bolton, contribuíram muito para que esse dia, que provavelmente ainda será por muito tempo o mais bizarro do futebol inglês.